Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de influencers. Influencer divina. O filme se chama A Influencer Divina. É um filme que eu gostei bastante. É bem interessante o filme, que vai falar. Vocês sabem, né, gente, que é influencer? Essas pessoas que ficam agora nas redes sociais, que mostram a sua vida, o que elas fazem, daí elas começam a vender produtos e tudo mais. E daí chama-se de influencer porque elas influenciam a vida das pessoas de alguma forma. Então, esta menina é uma influencer, só que acontecem algumas mudanças na vida dela, e daí tudo vai por água abaixo. Mas eu vou falar o seguinte, eu vou chamar o Damião para contar para gente esse resumão e a ficha técnica da Influencer Divina, e depois eu volto para falar mais com vocês. Olá, os amigos do YouTube Tatiana Benites, mais uma sessão Pipoca Espiritual. Olá, os amigos da Rádio Boa Nova, os amigos da TV, Mundo Maiores Emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Influencer Divina, a data de lançamento 15 de setembro de 2023 na Netflix. A diretora Shari Higman. No elenco tem a brasileira, olha aí, a brasileira Lara Silva no papel principal. Filme que tem 1h e 45 minutos de duração, é um drama. O título original, Divina Influencer. O filme Influência Divina, Olivia, a brasileira Lara Silva, acumula quase 400 mil seguidores e vive uma vida virtual rodeada de fama, trabalhando com publicidades, fotos bem editadas e uma aparência perfeita. A influenciadora possui uma rede de fãs leais e amorosos. No entanto, em um momento de descuido, um comentário infeliz faz com que ela seja duramente cancelada. Os comentários e curtidas se transformam em fim de contratos e cada vez menos luxo em sua vida. Até mesmo seus pais. É aquele momento da vida, né? Aqueles momentos, até os pais param de apoiar a jovem para sobreviver. Ela vê a oportunidade de trabalhar em um abrigo em troca de moradia e ali, longe dos holofotes, é que ela entende, Tati, o verdadeiro significado de influência. Para você ver. O filme é muito legal, gente. É muito legal porque mostra uma reviravolta, né, na vida dessa menina que ora tem tudo e ora não tem nada, nem o apoio dos pais. Mas isso a gente vai analisar depois da nossa vinhetinha. E antes da gente começar a analisar, já que você está aqui com a gente, deixe seu like. Deixe seu like aqui no nosso canal, segue a gente no canal, liga lá o sininho para você receber todas as notificações quando a gente tiver algum vídeo novo. E nós temos programação toda semana, tá? Então, nós temos as vibrações na segunda-feira, nós temos de sexta-feira a sessão pipoca, e nós temos entrevistas durante a semana, nós temos mensagens, temos reflexões, e cheio de coisas legais para você, tá? E a gente está falando do filme A Influencer Divina. É um filme que vai falar de muitos temas, né? Fala ali logo no começo do filme que ela tem um canal, é cheia de marra ali, né? Tem muitos seguidores e tudo mais. E acontece o cancelamento, né? Hoje todo mundo fala do cancelamento porque ela nem sabia que estava gravando. Essas maneiras de gravar tudo que jovem tem, sabe? Ela nem sabia que estava gravando, de repente ela estava e falou que não devia. Sabe aquele momento da fofoca? Naquele momento que você fala, ai, nem gostei, tô falando de uma coisa que eu nem gosto. Foi tipo isso. Aí
a dona do negócio, do produto, não gostou do comentário, né? Porque também o negócio foi pro ar. E daí ela foi demitida. Então, ela que tinha tudo, seguidores, lá, se sentia importante, ganhava muito dinheiro com isso, deixou de ganhar. E é a cultura do cancelamento, né? Então, ela foi cancelada, ela foi, né, deixou de ter likes, né? Ela foi bloqueada, porque ela era muito famosa por causa da marca que ela trabalhava, da loja que ela trabalhava. E daí o perfil dela não era dela, era da marca, né? Então, aqueles montes de pessoas seguiam a marca, não ela. Logo já foi substituída. Por quê? Porque a nossa posição, nosso cargo é substituível. Todos nós somos substituíveis nos cargos, nos trabalhos que nós ocupamos. No entanto, nós não somos substituíveis como pessoas. Então, quando uma pessoa vai embora da nossa vida, seja por um desencarne, ou porque ela vai morar longe, ou porque a gente desfez essa amizade com essa pessoa, né, a gente não é substituível. E essas pessoas também não são substituíveis. Então, pensem bem nisso. Nós não somos pessoas substituíveis. Nossos cargos são substituíveis. Né? O cargo do presidente do centro, onde a gente frequenta, é substituível. Né? Ele está no cargo, ele não é o cargo. Né? Então, é algo temporário. Os cargos que nós ocupamos nos trabalhos são temporários. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu tudo. E quando aconteceu dela perder, ela já era uma pessoa que não tinha muito controle financeiro. Gente, a gente precisa aprender, né? A fazer esse tipo de coisa. Mesmo quando ela ganhava, ela deixou de pagar o aluguel para comprar roupa, para comprar coisas para ela. E quando ela ficou sem emprego, o que aconteceu? Que ela não tinha mais nem onde morar, porque ela não tinha pago as contas dela, né? E ela tinha ajuda dos pais para fazer isso. Quando os pais viram que ela foi responsável, tiraram todos esses benefícios também e falaram: é pro teu aprendizado, não vai ganhar mais nada. Ou seja, ela não tinha onde morar, né? Não tinha o que fazer. Mas, como eu sempre digo, sempre tem um dedinho de Deus. Deus sempre tem um dedinho ali e fala: vou colocar uma pessoa boa no teu caminho, né? E aí surgem pessoas boas no caminho dela. Bom, na verdade surgiu uma pessoa que estendeu a mão nesse momento e ela pôde ter um lugar para ficar. Mas Deus sempre sabe o que faz, né, Damião? Sim, e um detalhe, eu também gostei de influência divina, porque também fala muito em Deus, né? Você que gosta desse tema. E aí, olha só, né? A Tati falando ali de Deus, Deus fala com a gente o tempo todo. Olha, e fala de diversas formas. E ela perde tudo e, na verdade, ganha tudo. Aí, quando ela vai para esse abrigo, lá as pessoas conversam com Deus. Ela olha e fala: como assim? E Deus fala conosco de várias maneiras, não apenas através de mensagens diretas. A comunicação com Deus é vista como um processo de intuição, de discernimento, de conexão espiritual, e não como uma voz exterior. Acredita-se que Deus se manifesta através de experiências, de fatos, de pessoas, e também através da própria consciência e do silêncio. Quando se busca a conexão com o divino e percebemos o cuidado de Deus por suas criaturas, o que se manifesta nos eventos da vida e na busca pela evolução espiritual. No capítulo 2 do livro A Gênese, de Allan Kardec, ele discorre sobre Deus, sua natureza, sua providência. Do item 25 está lá. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para se dizer que Deus vê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Se estamos sempre na presença de Deus, ele nos vê e nos ouve em
todos os momentos. Nossos pensamentos estão em contato ininterrupto. O diálogo da criatura com o Criador é constante, conforme a palavra de Jesus. Tiago, apóstolo de Jesus, nos ensina: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E o filme fala muito, né? Deus fala com a gente o tempo todo, Tati. Damião pulou uma parte ainda, né? Para quem não assistiu o filme, para quem assistiu, entendeu, né? Mas para quem não assistiu, o que aconteceu? Ela perdeu tudo e ela vai parar num abrigo, né? Uma pessoa que tinha tudo, ela foi parar num abrigo. E ela vai parar nesse abrigo porque ela encontra pessoas boas, acontecem coisas ali no meio do caminho, e ela precisa morar ali. E ela consegue um trabalho dentro de um abrigo. Só que para uma pessoa que vivia no mundo fashion, no mundo chique, no mundo do pessoal do dinheiro, né? Como é que ela vai viver junto dessas pessoas sem teto, né? E ela começa a ver um mundo diferente. Ela começa a aprender a ser humilde, porque ela vê a humildade das pessoas que estão ali. E aprender a ser humilde é ela ter que fazer coisas que ela nunca fez, né? Trabalhar com coisas que ela nunca trabalhou e aprender a servir, né? Porque quando a gente aprende a ser humilde, a gente sabe que não existe cargo, que o cargo é algo passageiro e a gente pode estar lá em cima, a gente pode estar lá embaixo, e é a mesma coisa. Nós deveríamos tratar os reis, rainhas e presidentes da mesma forma que nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ali para limpar o nosso local, as pessoas que estão ali para servir a nossa comida, essas pessoas têm o mesmo valor. Então, ela aprende a ver a vida dessa forma, né? Aos poucos, também não é do dia para a noite, né? Ela vai fazendo algumas coisas e o filme é bem interessante. Só que quando ela chega ali para aprender a servir, como o Damião falou, todo mundo começa a falar de Deus. Ela fala, gente, como Deus escuta tanta gente assim, né? Como é que faz para conversar com Deus, né? E ela faz esse exercício de falar com Deus, de deitar e falar com Deus. Vocês estão falando com Deus? Vocês estão fazendo esse exercício de conversar com Deus? Não importa o horário, não importa onde, não importa quando, não importa como, né? Nas cenas, ela deita e conversa, né? Deus está próximo, Ele está junto da gente o tempo inteiro, né? E aí tem gente que fala, mas Deus sabe o que a gente não precisa ficar pedindo. A gente pede sim, né? Porque às vezes a gente pode pedir algumas coisas que ele vai ter misericórdia de ouvir e falar, bom, não estava no planejamento, mas vamos dar essa oportunidade, vamos ver como ela se sai, né? Vamos ver o que acontece se eu realmente fizer isso que ela quer. Será que isso é o melhor para ela ou não? E ela começa a fazer esse exercício de falar com Deus. Quantas vezes a gente para conversar com Deus? A gente faz isso todo dia? A gente pede só por nós? A gente pede por outras pessoas também? Porque às vezes a gente pede só pra gente, né? É tudo eu, porque ela que reze por ela, né? Vamos lá, cada um que faça a sua parte. Eu rezo pra mim, você reza pra você, tá tudo certo, né? E por que eu não posso pedir pelas outras pessoas também? Será que isso também não é fazer o bem? Será que isso também
não é algo que pode fazer bem para outra pessoa? Será que isso também não é caridade? Né? Então, ela começa a aprender que ela pode conversar com Deus. Então, o filme fala de fé, como o Damião falou, né? O filme fala bastante de fé, porque mostra esse caminho que ela não conhecia. Né? E aí eu volto num ponto que eu já falei aqui uma outra vez. Por que a gente não conhece? Por que os pais não conversam sobre fé com os filhos? Por que os pais não levam os filhos no centro? Por que a gente também não incentiva isso desde pequeno com as crianças? Né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa falar de fazer o bem, de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem para nós, que é o maior mandamento, né? Tá ali dentro do nosso maior mandamento, né? Então, ela aprende a servir dentro de um abrigo de pessoas sem teto, Damião. Não, e é lindo. Quando você estava falando, né, Tati, você falou de servir, né? E aí, servir ao próximo significa agir com amor e compaixão, buscando o bem-estar e a felicidade do outro, seja através de ações práticas ou de pensamentos e preces, né? Um princípio fundamental que visa a evolução espiritual e a construção de um mundo mais justo e fraterno para colocar em prática, como falamos aqui no canal, né, Tati? O quanto falamos aqui para colocar em prática. O voluntariado e instituições de caridade oferece apoio às pessoas com desafios, oferece auxílio, que pode ser emocional, material, pode ser uma cesta básica, oferecendo um abrigo, um lanche, uma refeição, ou aquilo que a gente estava dizendo, e a Tati falou, mesmo uma prece. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está lá Marcos, né, no capítulo 10, versículo 15, ela fala de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Todos temos a possibilidade de servir. E se podemos ser úteis a alguém ou a alguma causa nobre, o maior beneficiário na ação de servir é o próprio servidor, porque ele aprende, ganha experiência, se promove, afirma tem um citado de Emmanuel, através de Chico Xavier, que diz: a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. E o filme, né, Influencer Divina, também fala, né, que devemos ter empatia para com o nosso semelhante, principalmente no que diz respeito ao sofrimento alheio, moral e material, assim como ter piedade do que semelhante vem passando, e quanto possível ter um movimento de o auxiliar de alguma forma, moralmente ou materialmente, né, Tati? Esse convite de uma mudança de conduta de nossa parte não é recente. Paulo de Tarso, né? Em seus Atos de Apóstolo, já procurava aconselhar seus seguidores a não hesitar diante da dor e das provas. Se fazia necessário o testemunho pessoal de acolhimento aos necessitados e sofredores, estendendo sempre as mãos no intuito de auxiliar. E fica a reflexão, né? Em que grau, né, Tati, sentimos a necessidade de realmente ajudar as pessoas que cruzam nosso caminho nas esquinas e nas ruas da vida. E quando fazemos esse movimento de ajuda, estamos sendo levados por uma compaixão ou simplesmente um ato involuntário de dar esmola, pois aprendemos de forma genérica que devemos ser solidários e ajudar. É um desafio que vai além da nossa proposta íntima de reforma moral. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ó, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Tati. É isso, né? Praticar a caridade, praticar o bem, servir, né? Aprender a servir, ser útil, né? E o Damião estava falando, eu
tenho no meu monitor aqui, eu tenho algumas mensagens para mim mesma, né? Coisas que eu sei, eu acho que eu sempre tenho que lembrar para mim algumas coisas. E daí eu tenho aqui uma frase de Emmanuel, que diz o seguinte: se te candidatas a servir com Jesus, toma-o por padrão vivo e incessante, buscando-lhe a vontade, para que os teus caprichos sejam esquecidos. Porque muitas vezes a gente está ali servindo, mas tá com aquele orgulhinho, sabe? Aquela coisa de tô fazendo para fazer um papel, tô fazendo para que vejam o que eu estou fazendo, tô fazendo porque eu quero algo em troca, né? E daí ele fala, busca-lhe a vontade, e a vontade, a palavra vontade está em letra maiúscula, né? Para que os teus caprichos sejam esquecidos. Então, humildade, né? Faça de coração, doe-se de coração. Então, uma das coisas que a casa espírita tem o dever de auxiliar dentro da assistência fraterna, do atendimento fraterno, que não é só encaminhar as pessoas para o passe. É conversar com essas pessoas, é ver as necessidades delas e incentivar essas pessoas a praticarem o bem. Vamos convidar essas pessoas a praticarem a caridade. Olha, aqui a gente faz doação de cesta. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Não, você pode vir um dia para entregar as cestas para essas pessoas, para você ver como é que a gente faz. É que a gente precisa de pessoas para carregar as cestas. A gente precisa de pessoas só para entregar. Não, eu não tenho força para carregar. Não, a gente precisa de pessoas só para arrumar a fila, para conversar com as pessoas, para acalmar, para quando chegar a vez delas, elas estarem tranquilas porque elas vão receber. Então, é o ato. Né? E você estar ali naquele momento faz toda a diferença. Porque às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, esse olhar de piedade, né, que o Damião estava falando, esse olhar de compaixão. Às vezes é alguém que quer conversar, mas ela não quer seu julgamento, ela não quer sua opinião, ela não quer seu conselho, ela só quer contar o que está acontecendo, porque ela não tem com quem falar. Né? E a gente pode estar ali para ouvir. Então, o ato, a caridade, ela pode ser feita em qualquer lugar. E a casa espírita deveria incentivar que isso aconteça. Né? Não é só a gente dar palestra, gente, não é só falar, porque falar bonito todo mundo fala, a gente põe ali o papel, a gente lê, fala bonito. Ai, mas sabe todas as perguntas do livro dos Espíritos, que daí? Mas sabe qual é a pergunta 345? Eu não sei. Mas a fulana sabe. Ela sabe de cor todas as perguntas, se você fizer. Ok, que bom. Ela segue. Ela coloca em prática no dia a dia dela. Porque é preferível uma pessoa que não sabe nenhuma pergunta, mas que coloque em prática no dia a dia, que ajuda o próximo quando ele precisa, que está ali presente no momento da caridade. Ah, mas eu preciso estar lá sempre que vai doar a cesta. Não precisa. Mas quando você puder, faça. Uma coisa que está no Evangelho, o sacrifício. Quanto a gente está fazendo de sacrifício para auxiliar o próximo? Jesus se sacrificou imensamente por muitas pessoas. E há quem diga que ele fez tudo o que fez por todos nós. E o que nós estamos fazendo?
Um simples ato de ir até ali para conversar com alguém, para organizar a fila, para entregar a fichinha. Entregar a fichinha, gente, é divino. Não é vergonha. Não é falar, eu vou lá só para entregar a fichinha. Ai, pelo amor de Deus, né? Queria fazer uma coisa mais útil. Entregar a fichinha faz toda a diferença no trabalho. A organização, a limpeza do local. Eu não tenho como estar lá, não sei fazer nada, eu sei só limpar. Limpa, então. Só limpar não é só limpar. Limpar é muito importante. Então, a gente pode influenciar, eu acho que essa é a grande mensagem do filme, né? A Influencer Divina, que é o filme que a gente está comentando aqui, a influência, ela pode ser muito positiva. A gente pode utilizar as redes sociais para fazer o bem, se a gente quiser. Mas fazer o bem nas redes sociais também não é só ficar falando, gente. Claro que falar, transmitir a mensagem, a palavra é muito bom. É muito reconfortante, às vezes muda a vida das pessoas, né? Muda a forma com que a gente vê algumas coisas, às vezes cura, às vezes chega a curar coisas que a gente escuta. Mas, gente, colocar a mão na massa é divino. Né? Então, a gente pode influenciar também, como a influencer fez no filme, positivamente, né, Damião? Vamos utilizar as redes sociais para fazer o bem, né? Sim, olha, aí você estava falando, eu fui lembrando, né, Tati? Se a gente for lembrar, 2000 anos, Paulo de Tarso teve que andar a pé, cerca de 15 mil quilômetros para divulgar a Boa Nova. Hoje, no conforto da nossa casa, podemos participar de estudos, de aprendizados, o que você fala todas as semanas aqui na Sessão Pipoca, aqui no canal do YouTube Tatiana Benites. Olha quanto aprendizado! Espalhamos a doutrina espírita aos mais longínquos recantos da Terra. E aí você pode estar divulgando esse trabalho, sabe, ampliando todo esse trabalho. Às vezes as pessoas param e percebem o quanto, às vezes, é simples todo esse trabalho, né, Tati? E de amor e de caridade, né? Não liguei o microfone, comecei a falar igual uma boba. É... E é um trabalho que qualquer um pode fazer, né? A gente pode desejar o bem do próximo, a gente pode fazer o bem para o próximo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso tempo, né? Ouvir alguém. A gente não precisa ser conselheiro de ninguém, nem dar palpite na vida dos outros, nem, né, se meter onde não é chamado. Mas a gente pode ajudar com o nosso sorriso, com a nossa compaixão, com a nossa energia. A gente pode fazer o bem, né? E é fácil de fazer o bem, apesar de muita gente achar que não, achar que é muito complicado. Né? Então, a gente pode usar as redes sociais para mostrar as coisas boas. Tem gente que fala, ah, nossa, está mostrando que está fazendo a caridade. Tá, mas é um exemplo. Né? É um exemplo para as outras pessoas, porque se todo mundo fizesse, seria muito melhor. Então, por que em vez de a gente julgar aquele que está fazendo e está mostrando, a gente também não faz? Eu acho melhor. Né? Eu tenho mania de frases, né? E dessa vez veio a calhar, né, gente? Mas, só para fechar, aqui na minha frente tem uma outra frase que é do Gandhi, que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, façam, só façam o que vocês gostariam que fizessem por vocês. Porque a semana que vem tem mais. A gente vai estar aqui de volta trazendo uma nova análise de um novo filme, ou série, ou documentário, ou desenho. E estejam aqui com a gente. Deixa o seu like se você ainda não deixou. Segue a gente. Compartilha, gente. Compartilha com todo mundo. Que sexta-feira a gente está aqui de volta. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.